segunda temporada de Poder e a Lei já está disponível na Netflix. Vamos comentar tudo que aconteceu aí nessa segunda temporada. E, gente, eu tenho que começar falando que eu não gosto desse negócio de solta a primeira parte, aí depois de um tempo solta a segunda parte, porque a gente tá ali no pique, né, com todo aquele suspense, e aí passa um tempo e a gente acaba perdendo um pouco daquela emoção, a gente também esquece um pouco do que aconteceu. Eu também não gosto disso de quando lançam um episódio por semana. Eu prefiro que lance tudo de uma vez, e inclusive eu costumo esperar lançar pra poder assistir tudo de uma vez, porque eu acho que atrapalha bastante. Deixem aí nos comentários se vocês também são assim. Mas vamos aos fatos, e aqui nessa temporada começa ali naquela primeira parte um certo conflitozinho entre o Mickey e a Maggie, né? Os dois nitidamente se gostam, mas ela rompe de vez ali com ele, começa a se envolver com outra pessoa, só que ela também fica brava quando descobre que ele tá se envolvendo com outra pessoa. Então, tipo assim, a Maggie é um pouquinho difícil de lidar em algumas situações. Tem alguns momentos ali na primeira parte que ela é até um pouco chatinha, né? Mas eu gosto dela e gosto bastante do relacionamento deles. Eu acho que ninguém que apareceu até então combinou tanto com o Mickey quanto a Maggie. Então eu acabo torcendo para que os dois consigam reatar. Só que aqui nessa segunda parte, após o Mickey sofrer agressões, a Maggie volta a se relacionar com ele, né? Aliás, isso é um fraco dela. Sempre que ele é agredido, corre um perigo, ela acaba se envolvendo com ele porque os dois se gostam, então ali naquele calor da emoção eles ficam juntos, mas depois ela conta pra ele que ela aceitou uma oferta de emprego e que ela vai se mudar para que os dois fiquem afastados, porque apesar do sentimento deles, ela acha que eles não dão certo e isso é ruim para os dois e também ruim para a filha deles. Então, gente, dessa vez ela vai embora e inclusive ela fica bem sumida aqui nessa segunda parte. A gente fica vendo só o Mickey e a filha deles, né? Como eu disse, eu gosto bastante dos dois, mas até então não deu certo e ela sumiu de vez. Outra pessoa que o Mickey se relaciona aqui nessa temporada é a Lisa. E assim, gente, a Lisa não me desce desde o momento que ela apareceu. E não é porque ela é rainha má, tá? Pra quem pegou aí a referência. Desde o começo eu senti algo negativo nela, eu achei muito forçada a forma com que ela se relacionou com o Mickey, foi meio estranho, pareceu que foi um pouco proposital, e até tiveram vários momentos aí em que a gente começa a ficar na dúvida se ela é culpada, só que ao mesmo tempo começam a aparecer muitas provas contra ela, e isso já mostrava ali que não podia ser tão fácil assim, né? Porque tudo apontava para ela, mas ainda assim ficou uma pulguinha atrás da orelha da minha parte em relação a ela, porque ela não me descia. E eu também acho que ela não combinava nada comigo e achava o relacionamento dos dois muito forçado. Até que ali no final a gente vê que deu ruim, apesar dela não ser responsável pelo assassinato do Mitchell. Ela também tinha o dedinho sujo aí na história e quem acaba triste com tudo isso é o Mickey, né? Mas eu vou falar melhor sobre essa treta toda que aconteceu mais pra frente no vídeo quando eu for explicar tudo pra quem não entendeu. E quem não caiu aí no conto da Lisa foi a Lorna, gente, porque ela sempre achou a Lisa muito estranha, ela nunca aprovou o relacionamento dos dois e assim, eu bato palma pra Lorna, porque tudo que ela falava ali era exatamente o que eu tava pensando. E a Lorna, pra mim, com certeza está entre as melhores personagens dessa série, né? A Lorna e o Cisco, eu acho assim, eles essenciais pra série, né? Eles acrescentam muito na trama, eles também são essenciais pros casos do Mickey, os dois são super carismáticos e eu gosto muito dos dois, tanto individualmente como casal. No início gera uma certa estranheza os dois como casal, porque eles são muito diferentes, mas eu confesso que eu me apeguei a eles como casal e torci pra eles. E ali na primeira parte, a Lorna e o Cisco tiveram certos conflitozinhos porque ele estava escondendo dela que ele estava tentando resolver ali a sua dívida com o Santos do Asfalto, mas depois ela descobre, ajuda ele, eles se resolvem e aí eles retomam ali o relacionamento sem segredos. E aqui nessa temporada eles finalmente conseguem casar e eu fiquei muito feliz por eles, porque como eu disse, eles geram certa estranheza, mas ao mesmo tempo eu torço muito pros dois e eu gosto muito deles. Pra mim são os melhores personagens até aqui. Então sim, bora explicar esse caso pra quem não entendeu nada, gente. A Lisa começa ali a ter um certo envolvimento com o Mickey, mas logo em seguida ela é acusada de assassinar o Mitchell, com quem ela tinha certos conflitos. O Mitchell, ele mexia ali com construção, comprava ali propriedades na comunidade e queria comprar a propriedade, né, o restaurante da Lisa, mas a Lisa se recusou a vender e os dois passaram a ter um conflito desde então. Ela alegava que ele provocava ela e tentava ali fazer de tudo para ela poder desistir do restaurante e ao mesmo tempo ela odiava ele,
de todas as formas, tanto é que ele tinha uma ordem de restrição contra ela. O Mitchell aparece morto e eles acusam a Lisa do assassinato dele, e todas as provas realmente apontavam para ela. Então, se a Lisa não era responsável, realmente alguém estava tentando incriminar ela. E é então que o Mickey começa a sua linha de defesa buscando um novo culpado. E ele descobre que o Mitchell tinha aí uma certa rivalidade com o Alex Grant. Os dois têm conflitos por conta dos negócios. O Mitchell havia contratado a empresa do Grant, que mexe aí com construtora. E então a obra e ali as Mil Maravilhas, eles estavam passando em todas as inspeções. Mas assim que a empresa dele abandonou os negócios, a prefeitura viu um tanto de irregularidade. E então o Mitchell ameaça o Grant, ele queria denunciá-lo ali, porque ele percebe que na verdade o Grant estava pagando propina para que eles passassem pelas inspeções e assim pudesse usar um material mais barato, né, conseguisse ali fazer o trabalho deles. Então os dois tinham essa treta, e é aí que o Mickey entra e tenta mostrar que o Grant tinha tudo para poder querer matar o Mitchell. E para tornar a sua teoria ainda mais forte de que o Grant queria o Mitchell eliminado, o Mickey descobre que a família do Grant se envolvia ali em coisas ilegais, né? Em coisas bem pesadas, o que mostrava que o Grant podia estar relacionado aí com criminosos e poderia sim estar envolvido no assassinato do Mitchell. Com tudo isso, com todas as alegações, o Mickey consegue que a Lisa seja inocentada. Ele consegue gerar dúvida ali nos jurados sobre a culpa dela e ela é inocentada disso tudo. Paralelo a isso, o Mickey descobre que a situação é mais complexa do que ele pensava. Ele descobre que o Grant tinha pagado propina para o Kim. E o Kim, gente, ele estava numa situação complicada, porque a assinatura dele estava ali em todos os papéis. Então, enquanto o Grant estava protegido, o Kim não estava protegido. Isso mostra que o Kim tinha muitos motivos para poder eliminar o Mitchell, já que eles seriam ali denunciados e estava começando uma investigação do FBI, a situação estava ficando bem preta. Então eles conseguem descobrir que realmente foi o Kim quem matou aí o Mitchell e que ele recebia aí propina do Grant. E depois disso, eles tentam achar o Kim, mas ele está desaparecido e eles percebem que o Grant provavelmente mandou eliminarem o Kim para não ter mais rastros, nem provas contra ele. Então, com isso, começa uma nova linha de investigação para eles descobrirem ali mais sobre o Kim e o verdadeiro responsável aí pelo assassinato do Mitchell, mas o Mickey já está fora dessa jogada porque ele já conseguiu inocentar a Lisa e a gente já sabe o que aconteceu. Só que, gente, apesar da Lisa não ser culpada pela morte do Mitchell, dava pra ver que ela tinha um dedinho sujo na história. E é então que o Mickey descobre sobre o passado dela com o ex-marido dela. Porque ela nunca queria falar dele, ela ficava estranha, ficava agressiva. E ele descobre que o ex-marido dela queria se separar dela e que ele teria direito à metade ali do restaurante, né, dos bens. Então ela mata o ex-marido dela e é por isso que ela fala que não fala mais com ele, que ele desapareceu, que ela não sabe onde ele está. É por isso que ela fica tão nervosa sempre que eles tocam no assunto do ex-marido dela. E é por isso também que ela não quer se desfazer do restaurante, porque ela enterrou ele ali na propriedade. Então por isso que ela não quis vender a propriedade para o Mitchell e também não quis dar a propriedade ali como garantia para a fiança dela. Ela queria proteger ali o local para que eles não descobrissem que o ex-marido dela está ali enterrado. É claro que isso mexe muito com o Mickey e a Lorna faz tudo como sempre. Ela chama a polícia para eles poderem investigar, acharem o corpo e a Lisa assim responder pelo que ela fez. Dito isso, gente, eu fiquei com pena ali do Mickey, né, nessa situação toda, porque ele perde a Meg, que ele ama muito, e aí ele começa a se aproximar da Lisa, começa a gostar dela, mas aí descobre que ela enganou ele, porque ela mentiu sobre o ex-marido, ela tinha uma responsabilidade na história, ela tentou enganar ele, contratou um ator para se passar pelo ex-marido dela, então ele fica bem chateado com essa história toda, e depois, né, a gente até vê a Lorna contando ali que aquela surra que ele levou foi a mando, na verdade, da Lisa e não do Grant. Então, assim, pra você ver que a Lisa realmente não era quem ele pensava. E como eu disse, eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa muito errada com ela ali.
O Mickey é sensacional, ele é um personagem super complexo, interessante, ele tem ali, né, o senso moral dele, então ele tenta resolver os casos, não se afastando disso, é inteligentíssimo e eu acho que com certeza ele torna a trama muito mais interessante, assim como a Lorna, né, tem personagens ali que acrescentam muito nessa trama e por isso a série é tão querida. Essa temporada repete a mesma fórmula da primeira temporada, a gente tem suspense do início ao fim, tem um caso bem intrigante, tem uma reviravolta no final e pra mim a segunda temporada não deixou a desejar. Eu ainda prefiro a primeira temporada, mas a gente tem essa tendência de as séries irem piorando ao longo das temporadas e pra mim essa segunda temporada realmente não deixou a desejar, conseguiu me prender do início ao fim e eu achei bem interessante, apesar de ainda preferir a primeira. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, vocês gostam dessa série, querem ver mais temporada, porque termina ali, né, agora com a morte da Glória, gente, que tinha envolvimento lá com a primeira temporada, né? Vamos ver o que vai vir disso daí. Eu, claro, quero ver muito a terceira temporada. Deixa tudo aí pra mim nos comentários. Então é isso, galera. Tchauzinho!